E aí, galerinha, professora Tati de História na área, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo, a gente vai falar sobre povos do Oriente, tá? Mais precisamente, como o pessoal fala, aí são as grandes primeiras civilizações, né? A gente tem esse estudo, né, desses povos do Oriente bem depois que a gente estuda o período da pré-história, quando a gente já começa a falar sobre a Revolução Neolítica, sobre a questão do aparecimento da agricultura, da domesticação dos animais, que eu sempre falo que a gente já começa a sentir um cheirinho de civilização, né? Então é nesse momento, mais ou menos 4.000 a.C., que a gente vai ter o nascimento, então, das primeiras civilizações. Por que a gente chama de povos do Oriente? Esses povos que a gente vai falar, Egito e Mesopotâmia, vários povos, na verdade, viveram nessa região da Mesopotâmia, eles vão viver num local que a gente chama de meia-lua ou crescente fértil, que é uma região que pega ali uma parte do que seria o continente asiático, né? Na verdade, uma parte ali do norte da África, né? Nas regiões ali que hoje a gente entende como a região do Irã, do Iraque, do Kuwait, enfim, onde esses primeiros povos vão se instalar, né, gente? E segue aquela ideia de que, né, a vida teria nascido na África e que do norte da África esses povos começaram a migrar e ocupar aí o local ali do ladinho que seria o crescente fértil, essa parte ali do continente asiático, né? Então por isso a gente chama de povos do Oriente. Depois, mais pra frente, a gente fala sobre os povos do Ocidente. Algumas características que são básicas desses povos. Claro que depois a gente vai fazer vídeo falando sobre cada um deles, né, separadamente, mas hoje a gente vai falar sobre características que são básicas tanto para o Egito quanto para os povos da Mesopotâmia, né? Primeiro que eles são chamados de sociedades hidráulicas, que teriam aí em comum a questão da causa hidráulica, né? Por que da causa hidráulica? Todos eles vão ser povos que vão estar numa região que tem um clima mais árido, um clima puxando assim para um clima desértico e que é uma área difícil de ser cultivada. E como eles estão com essa questão da agricultura nascendo, obviamente eles vão ter algumas dificuldades para poder fazer essa agricultura de fato acontecer. Eles são chamados então de sociedades hidráulicas, por quê? Porque o modo de produção asiático ele vai se basear na localização, na sedentarização dessas primeiras civilizações perto de rios que vão ser muito importantes para toda a economia deles, para a sobrevivência desses povos. Do Egito, a gente vai ter o rio Nilo, né? Tanto que o Egito, por alguns historiadores, é dito como a dádiva do Nilo, né? O presente do Nilo, porque se não fosse o rio Nilo, o Egito não conseguiria ter se tornado o que ele se tornou. Do lado da Mesopotâmia, de todos os povos que viveram ali, os caldeus, os babilônios, os persas, os fenícios, os assírios, os sumérios, todos esses povos que vão viver em períodos diferentes ali nessa região, onde a gente tem como Mesopotâmia, basicamente na região onde hoje é o atual Iraque, eles vão ser povos que vão também se basear, só que no caso deles, na existência de dois rios, que era o rio Tigre e o rio Eufrates. A própria palavra Mesopotâmia, ela significa, né, traduzindo, entre rios. Então, essa região, que vai ser uma região fértil, ela vai estar localizada entre esses dois rios. Então, esses povos, e tem também os hebreus, né? Não vamos esquecer dos hebreus, que também vão ter ali a questão de um rio muito importante para eles, que vai ser o Rio Jordão. Por isso a gente chama de sociedades hidráulicas, né? Todas elas vão ter essa necessidade de estar se sedentarizando, se fixando perto, próximo, muito próximo desses rios, e elas vão desenvolver aí formas de estar usando, né, a água desses rios ao seu favor, que seria a criação de diques, a criação de barragens, porque você não podia ficar refém de estar morando só em cima do rio, né? Até mesmo porque o rio Nilo, por exemplo, ele tinha as épocas de cheia, em que as partes ali das margens dele ficavam todas inundadas. Aliás, essa inundação que produziu o tal do humus, né? Que era uma espécie de lodinho que ficava ali depois que a água baixava, que fazia a terra ali, as margens do rio Nilo, serem tão produtivas. Mas não dá para você ficar vivendo só a margem do rio, né? Então, por isso que a necessidade de transpor esses rios, né, de um lugar para o outro, através de diques, construindo canais de irrigação e até mesmo barragens, vai ser muito necessário
para que essas sociedades consigam se estabelecer, né? Nesses locais que eram de uma terra tão árida, a forma que eles conseguiram então se estabelecer, se fixar ali, foi através dessas inovações que eles fizeram para poder dominar o rio de alguma forma, né? Por isso são chamadas de sociedades hidráulicas. Outras características que a gente tem também é que a gente vai ver nessas sociedades em alguns momentos que elas são muito parecidas, como na questão do modo de produção asiático, né, baseado nessa criação de diques, de irrigação, de viver da agricultura, da criação de animais, através das dádivas dos rios que elas tinham por perto, mas a gente vai ver que em alguns momentos elas vão se diferenciar bastante. Por exemplo, do lado do Egito, a gente vai ter uma sociedade mais matriarcal. A gente vai ver que a mulher, diferente do que acontecia em todas as outras sociedades do Oriente, a mulher tinha um papel muito importante e, inclusive, chegando algumas vezes a se tornar faraó, né? Que era uma representação do próprio Deus ali para os egípcios, né? Então a mulher consegue, a Hatshepsut consegue, né, chegar a ser faraó, e a gente tem outras tantas também na história muito importantes, né? Na história do Egito. E o Egito, além dessa questão de ser uma sociedade matriarcal, ela também vai ter a sua religião politeísta, quer dizer, baseada em vários deuses. Na verdade, quando a gente for falar do Egito, a gente vai ver que teve um momento em que o Egito ele se torna monoteísta, né? A única fase do Egito que ele se torna monoteísta, mas isso, do deus Atum, né? Mas isso a gente fala em outra aula para não misturar aqui os assuntos. Mas quase que no geral, o Egito era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, né? Já do lado das outras sociedades, a gente vai ver que elas são tanto os sumérios, os babilônios, os assírios, os caldeus, os persas, os fenícios, todos eles são sociedades patriarcais, ou seja, onde o homem, né, é que tem essa liderança, essa maior importância aí nessas sociedades, né? E também lá com os hebreus, a gente vai ver que vai ser o berço da religião monoteísta, enquanto todas as outras, né, eram politeístas. A gente vai ver que com os hebreus, né, na pessoa de Jafé, né, seria criada aí a primeira religião monoteísta, que vai dar origem aí a tantas outras, inclusive a nossa religião cristã, né? Uma coisa também importante é que o Egito, ele vai ser dividido, na verdade, em 3 fases, né? A gente vai ter o Antigo Egito, que vai ser baseado mais no momento da unificação, porque o Egito, ele nasce, né, como Alto e Baixo Egito, onde a gente vai ter o que a gente chama de nomos, né? E os nomarcas vão ser os líderes desses nomos. E o processo de unificação, né, do Baixo e do Alto Egito, do Norte e do Sul, é que vai fazer com que, de fato, aconteça o Egito, e a gente tem agora a figura do faraó, né, onde a gente vai ter esse primeiro faraó que vai governar, então, o Norte e o Sul, acabando com aquela coisa de vários nomos, né? Então a gente vai ter essa unificação. Essa unificação ela vai acontecer do final do Antigo Império para o Médio Império, onde a gente vai ter também a invasão dos Íxos, né? Que vai causar toda uma treta ali, um momento bem difícil pro Egito Antigo. E depois a gente tem por final o que seria o Novo Império, né? O Novo Império, na verdade, ele vai ser o momento da expulsão desses Ixos, a gente vai ser um momento de novas dinastias faraônicas muito importantes, e também a gente vai ter um período de invasões romanas e persas, né? Onde a gente vê que nesse momento, já no finalzinho do Novo Império, o Ocidente está aparecendo. A gente vê que sociedades agora do Ocidente estão começando a se organizar, estão começando a virar também impérios, e isso vai oferecer um problema muito sério para o Egito, que vai entrar em decadência por conta dessas invasões dos povos também do Ocidente, né? E já no caso da Mesopotâmia, isso, gente, explica muito o que é o Oriente Médio hoje, né? A gente olha ali para o Oriente Médio, que é uma coisa muito complexa de se explicar, porque são povos diferentes, com religiões diferentes, de etnias diferentes, de línguas diferentes, e a gente vê que desde esse momento, do início dessas civilizações, essa região ela já era um tanto complicada, né? Porque a gente vai ver que nessa região vão viver vários povos, cada um em um momento. E o porquê que cada um em um momento? Gente, é só pensar que eles estão numa região que é desértica, uma região que o solo não é legal, e tem uma galera em volta querendo exatamente essa região que se chamava ali o crescente fértil, né, a tal da meia-lua. Então, essas invasões, essas tentativas de invasões, de um povo dominar outro, de se tornar escravo e de matar e de querer dominar a terra,
Basicamente, ela vai acontecer por conta dessa disputa de território. Porque se você tem uma galera num território ruim, que não dá nada, que você não consegue plantar, que você não consegue colher, que você não consegue sobreviver, obviamente que eles tentavam tomar à força um território que era mais fértil. Por isso explica muito dessas guerras, dessa vida turbulenta que as pessoas viviam ali, principalmente na região da Mesopotâmia, né? No Egito também não era diferente. E dentro desses povos da Mesopotâmia, a gente vai ter saindo umas coisas muito legais que chegaram até os nossos dias de hoje, né? A gente vai ter com os babilônios a criação do primeiro código de leis, que é o Código de Hammurabi, que é aquele do olho por olho, dente por dente. A gente vai ter também com os hebreus, como eu falei, a ideia do monoteísmo. A gente vai ter com os sumérios a invenção da primeira escrita, que vai ser a escrita cuneiforme, pictográfica, né, baseada em desenhos. A gente tem o início aí da história com os sumérios, né, criando o primeiro tipo de escrita. Claro que os egípcios também vão ter o seu modo de escrita. Depois a gente vai ver com os fenícios vai nascer o alfabeto, inclusive não só a questão da letra, mas também do fonema, né, são os fenícios que vão começar com a questão do alfabeto. Então a gente tem um leque, né, de coisas novas que vão aparecer aí com essa galera dos povos do Oriente. Numa outra aula a gente fala separadinho sobre cada um deles, que é bastante coisa bacana. São povos muito, muito ricos. Aqui é só um resumo sobre povos do Oriente, mas a gente volta em outro momento para falar sobre cada um deles individualmente, tá bom, galerinha? Sobre os povos do Oriente, era basicamente isso. A gente volta em outro momento, então, em outra aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até mais. Fui!